Isso não é algo incomum nas casas e terreiros. Muitos terreiros de Umbanda têm sim o seu trabalho caritativo, mas não dispensam os trabalhos pagos. É um terreno um tanto quanto movediço, o qual estamos adentrando. Mas nós precisamos adentrar nesses terrenos e entender algumas premissas, tais como esses trabalhos pagos, se é uma determinação do orixá ou do guia espiritual, e claro, os argumentos e motivações que alguns dirigentes usam para poder ter êxito em conseguir tais trabalhos. Eu sou Renato Bosco, dirigente da TUSP. Caso você esteja chegando ao canal através desse vídeo, peço que possa nos apoiar deixando o like já no início do vídeo. É totalmente de graça e você ajuda a levar esse vídeo a cada vez mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative a todas as notificações para não perder nenhum vídeo que vier a ser postado. E claro, nos ajude compartilhando esse vídeo através das redes sociais para que mais irmãos e irmãs tenham conhecimento acerca desse assunto e demais assuntos relacionados à Umbanda. Não é novidade nós vermos esse tipo de prática em muitos terreiros. Alguns terreiros não cobram absolutamente nada por levar o viés soteriológico de caridade ao pé da letra, colocando o auxílio espiritual como caritativo, uma vez que caritativo deve ser gratuito. Já outros terreiros optam por fazer cobrança de alguns tipos de trabalhos. De trabalhos simples a consultas particulares para aconselhamento, e também trabalhos muito inocentes, como abertura de caminhos e até mesmo os mais pesados, como adoçamento, amarração amorosa e até mesmo trabalhos ainda mais pesados, como destruição e assim por diante. Quero deixar claro que o intuito desse vídeo não é categorizar como certo e errado a prática dos trabalhos pagos. Como eu já falei várias vezes nesse canal, a Umbanda existem vários segmentos e muitos desses segmentos fazem variantes do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal. As prioridades, se uns levam por prioridade o erguer e o louvar da ancestralidade, ou então a caridade. O intuito desse vídeo, na verdade, é apresentar algumas motivações que podem ser muito perigosas para que dirigentes, sacerdotes, sacerdotisas e até médiuns recorram até o último extremo caso para trabalhos pagos. A problemática a ser discutida nesse vídeo é a forma, as motivações, as ferramentas que dirigentes, sacerdotes, sacerdotisas utilizam para conseguir esses trabalhos. E isso se estende também às iniciações em orixá, se estende à necessidade de determinado trabalho, um específico trabalho, que muitas vezes a moralidade é esquecida apenas para conseguir esse trabalho e assim, claro, se beneficiar dele. Como foi dito, a intenção desse vídeo não é falar se é certo ou errado cobrar pelos trabalhos, mas é para falarmos de conduta. Conduta essa que é totalmente negligenciada e desprezada por alguns praticantes da religião que impõem como se fosse algo forçoso, obrigatório e até num viés ameaçador a realização de iniciações em orixá, de trabalhos, desmanches de feitiçarias, desmanches de demandas e uma série de fatores magísticos que querem, por toda a lei, estar se beneficiando, querem estar lucrando com isso. Um exemplo disso é a própria iniciação ao orixá, que existe em segmentos de Umbanda e, claro, no Candomblé. Isso é muito comum. Quando se tem o jogo de búzios e nos búzios é revelado que determinado consulente deve se iniciar em determinado orixá, ter a sua cabeça preparada, passando por uma série de ritos num hiato de 21 dias, pelo menos, para que se prepare ritualisticamente aquela pessoa para determinado orixá. Isso não tem nada de errado, muito pelo contrário, isso se chama tradição e tradições estão presentes no mundo para serem respeitadas. O grande problema é que esse mesmo jogo de búzios que fala que a pessoa deve ser iniciada no orixá, muitas vezes é utilizada para argumentações escusas, argumentações realmente sombrias. Já ouvi de muitos irmãos e irmãs que participam dos candomblés, das umbandas, que falam que
o dirigente, o babalau ou então o sacerdote, a sacerdotisa falaram que se a pessoa não se iniciasse no orixá, que a pessoa ia ter a sua vida atrasada, que o orixá ia fazer mal a ela, que o orixá ia destruir a vida dela. É uma série de subterfúgios que soam como uma coação velada. Querer se utilizar da fé, se utilizar da fragilidade daquele momento para poder se iniciar. E claro, você, meu irmão e minha irmã, que está no meio da Umbanda, no meio das religiões afro-brasileiras, sabe o quão oneroso é uma iniciação ao orixá. Exige dedicação do sacerdote, da sacerdotisa, exige tempo, exige preparo e por isso esses valores onerosos, mas muitos desses sacerdotes acabam coagindo consulentes, coagindo pessoas, às vezes não pela má intenção de se beneficiar somente, mas porque aprenderam dessa forma, mas ainda assim soando como uma verdadeira coação, que é uma grande preocupação não somente para a Umbanda, não somente para o Candomblé e para as religiões afro-brasileiras, mas é um perigo social, é um perigo que remete a uma patologia espiritual, aonde se usa o medo, a infusão do medo, as ameaças, os terrores para conseguir o tal do trabalho pago, a iniciação paga. E claro, com toda essa forçosidade de querer obrigar a pessoa a se iniciar no orixá, nos faz levantar aquele questionamento. O orixá depende de dinheiro para poder amparar o seu escolhido? É justamente nesse viés que nós temos a motivação de forçar, de obrigar, de coagir, que anda totalmente na contramão do que o orixá realmente representa para a vida das pessoas. O mesmo se aplica aos mais diversos tipos de trabalhos pagos. Pessoas são coagidas através da infusão do medo, da ameaça, da perturbação, da ruptura da paz, só para que determinado magista, feiticeiro, feiticeira, se beneficie daquele trabalho. Primeiro, o consulente vai por livre e espontânea vontade, motivado seja por ganância, por ódio, por obsessão. Cada tipo de trabalho pago, geralmente são trabalhos de magia negativa, vão ter alguma motivação. A esposa que foi abandonada pelo marido porque o marido tem uma amante é motivado pelo ódio. Ou então a pessoa que pleiteava o cargo de uma outra pessoa que foi mais merecedora do que ele vai ser motivado pela inveja, pela obsessão, pela ganância e assim por diante. E quando o feiticeiro, feiticeira, magista ainda é munido da arte de coagir, da arte de infundir o medo, da arte de poder persuadir as pessoas, fica ainda mais sério. Determinado feiticeiro, feiticeira, magista, umbandista, zelador, zeladora e assim vai, é procurado para determinado tipo de trabalho. E claro que ele vai aceitar fazer o trabalho. Só que esse mesmo magista, esse mesmo sacerdote, ele não vai avisar a pessoa das consequências. E a lei do retorno não falha. Quando as consequências começam a ser direcionadas para o encomendador, que no caso é o consulente, o feiticeiro vai ser procurado novamente. E mais uma vez vem uma grande soma de dinheiro para poder apaziguar os espíritos que estão indo atrás da pessoa, para poder dar um prazo para a pessoa juntar uma grande soma de dinheiro. É de uma ardilosidade tão absurda, tão grotesca, que nós temos que abordar esse tipo de assunto. Porque se usam do terror, se usam até mesmo de um terrorismo psicológico apenas para poderem se beneficiar. Quando o feiticeiro, a feiticeira não se usa da ignorância das pessoas. A pessoa encomenda determinado tipo de trabalho e é somente aquele trabalho e ponto. Mas a pessoa não conhece as artes da magia, não conhece as artes da feitiçaria. Então, o magista em questão que estará fazendo o trabalho para essa pessoa pode fazer esse trabalho conforme o seu bel prazer. Pode fazer com que esse trabalho único se torne um looping e vai se utilizar de ameaças, vai se utilizar de coações, vai se utilizar de todo subterfúgio para poder enriquecer em cima daquela pessoa. Para todos os casos aqui falados, palavras-chave são importantes: conduta e caráter.
A conduta leva ao caráter, e o caráter anda junto com a moral, e a moral anda junto com a ética. Na tradição iorubá, para quem segue esse viés ancestral, esse viés de resgate da ancestralidade, pleiteia um sacerdócio nessa tradição, existe uma frase que é pertencente aos povos iorubá que se chama Ewak Belé, que significa o quê? O caráter irretocável. O caráter, os valores, a moralidade são os valores mais preciosos dos sacerdotes e sacerdotisas. Esse Ewak Belé tem que estar presente com todos aqueles que se comprometem a ter filhos de fé e a levarem a sua religiosidade adiante. Mas, sobretudo nos dias atuais, e claro, de um resgate que vem de uma ardilosidade de um passado não muito distante, parece que esse Ewak Belé está sendo esquecido. Tudo é permitido para que a pessoa se enriqueça, e isso, claro, é um grande absurdo. Pois desses sacerdotes, sacerdotisas e médiuns que nós abordamos nesse vídeo, muitos deles vivem da religião. E mais uma vez, nós não vamos pôr em xeque viver da religião como algo certo ou como algo errado. Cada um vê a sua religiosidade de alguma forma, bem como a questão do sacerdócio. Tem sacerdotes e sacerdotisas que vão viver da sua religião e é nosso dever respeitar a cada tradição. Contudo, a partir do momento que essas pessoas se utilizam do terror, se utilizam do medo, se utilizam da fragilidade das pessoas naquele momento para se beneficiar, aí sim nós temos um grande problema. Ah, Pai Renato, mas não é todo umbandista que tem compromisso com a caridade. Talvez isso não seja errado. Independente se um umbandista ou candomblessista, enfim, não importa nesse viés, tenha um compromisso maior com a caridade ou com a ancestralidade. Todos nós temos que ter compromisso com uma palavra em comum, que se chama caráter. Não abusar das pessoas, não abusar da fragilidade, da fraqueza das pessoas. E isso não é incomum, meus irmãos e minhas irmãs, porque pessoas que procuram trabalhos pagos estão motivadas pelo desespero, estão motivadas pela raiva, estão motivadas pelo ódio, estão motivadas pela amargura, pelo desespero em si. Então muitos aproveitam dessa fraqueza, aproveitam que a pessoa está de defesas baixas para poder sugar o máximo delas. E então caráter é uma palavra que serve para todos os umbandistas, para todos os candomblecistas, para todo aquele que se considera macumbeiro. Caráter anda para e passo com conduta, anda para e passo com conhecer a si mesmo. Tamanha a gravidade disso que pessoas que são coagidas através do medo, da ameaça do sagrado, fazem enormes dívidas para poder fazer esse tipo de trabalho, para fazer esse tipo de feitiço, para poder fazer uma iniciação. Aí a vida da pessoa vira uma bola de neve, um balaio de gato que a pessoa não consegue sair. Essa infusão de medo, essa coação por si só já é crime. E ainda por cima isso configura estelionato. Ou seja, o estelionato religioso, isso é presente na legislação brasileira, quando religiosos, independente da religião, utilizam-se da fragilidade das pessoas para poder enriquecer ilicitamente. Se o orixá lhe cobra algo que você não pode dar, você está na religião errada. Sou bem categórico. E se você procura facilidades através da magia obscura, você, além de estar moralmente errado, você também está na religião errada. E se você, principalmente você, que caiu no looping de feiticeiros, feiticeiras, dirigentes, zeladores, pais de santo, mães de santo que infundem o medo para tirar dinheiro de você, não sofra calado. Denuncie às autoridades. Ah, Pai Renato, mas vai acontecer alguma coisa comigo, a pessoa vai colocar um monte de coisa para me perseguir. Não tenha medo, porque Oxalá está com você.
seus guias estão com você, você tem o amparo espiritual e também tem o amparo da justiça dos homens. Não sofra calado, não se permita ser coagido por pessoas que querem aproveitar da sua fragilidade. Umbanda, Candomblé, dentre outras religiões afro-brasileiras, é para ser algo saudável, é para ser algo que engrandece, que nos agrega, que nos faz pessoas melhores. Pessoas que se utilizam da fé, que se utilizam das religiões, andam totalmente na contramão, principalmente quando querem se beneficiar por toda regra. Portanto, mais uma vez, se você caiu nessa armadilha de feiticeiros que exigem somas de dinheiro para fazer e desmanchar trabalhos, ou então dirigentes que falam você tem que se iniciar porque senão sua vida vai andar para trás, denuncie. Não sofra calado, porque muitas pessoas estão sofrendo e você não precisa ser uma delas. E esse vídeo serve principalmente para você que está passando por esse momento. Portanto, quando se vem cobranças demais, quando se vem essa coisa de querer se beneficiar, lembre-se da sua fragilidade. Lembre-se que você está passando por um momento difícil e que da mesma forma que nós temos sacerdotes e sacerdotisas, dirigentes, zeladores de boa conduta que levam o Ewak Belé ao pé da letra, infelizmente nós temos pessoas que farão de tudo, absolutamente tudo, para poderem se aproveitar da sua fraqueza. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like. É muito importante para que o YouTube entenda que estamos produzindo um bom conteúdo. Não se esqueça, claro, de se inscrever e compartilhar o vídeo com os amigos, com os irmãos e irmãs através das redes sociais, porque todos precisam saber da gravidade do tema desse vídeo. E aproveito para poder apresentar mais uma vez a área de membros do nosso canal, onde conteúdos exclusivos são postados antecipadamente para os membros, além de novos conteúdos que serão postados no decorrer do crescimento da área. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém, paz e luz, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau e até a próxima.